Brasil com esse livro maravilhoso que é Lady Midnight. Finalmente a gente botou a mão nessa maravilha aqui, que fez a gente nem ligar pra série. A gente tá pensando só nisso aqui. Então agora finalmente vai comentar sobre o livro. E esse vai ser o primeiro vídeo de uma porrada de vídeos falando sobre essa saga. E nesse aqui a gente não vai dar spoiler nenhum. A gente vai dar um geralzão do livro e vamos lá. Pra você que chegou aqui agora e não faz ideia do que é o Sacrifício das Trevas, ela se passa 5 anos depois do final dos Momentos Mortais, que é a Cidade de Fogo Celestial, e conta a história da Emma, do Julian, do Blackthorn, que a gente conheceu tudo no Fogo Celestial, né? Uhum. E agora a bola passa pra eles e a história é sobre eles em Los Angeles. 5 anos depois da batalha causada pelo Sebastian, a Dark War, a gente vai acompanhar agora o Julian e a Emma, que são agora são Shadowhunters com a idade do quê? 18, 17 anos. Uhum. Eles estão em Los Angeles, onde eles vão investigar um monte de assassinatos misteriosos que estão acontecendo, que não parecem ter nenhuma ligação entre eles. Os quais a Emma suspeita que tem alguma ligação com o assassinato dos pais dela, que a gente viu em Cidade do Fogo Celestial. Logo no comecinho, inclusive. Como acontece o ataque ao Instituto do Sebastian, acaba achando que é ele, mas depois a gente vai vendo que não, é outra coisa que tá acontecendo. Que a Clave fala, não, foi o Sebastian, não precisa de investigação, só que é um dos motivos dela querer permanecer em Los Angeles, né, pra continuar a investigação sobre as mortes dos pais dela. Porque eles param e pensam, não faz sentido, o Sebastian não tava matando gente, o Sebastian tava transformando gente pra, não sei como virou em Dark. O Sebastian ele tava querendo controlar os Shadowhunters, não fazia sentido ele pegar 2 e matar, se ele queria mais gente pro exército dele. E os corpos eram encontrados com marcas no corpo, né? Escritos. Molhado, isso aí, queimados e afogados no mar. E isso foi muito diferente de todo o resto da Guerra Maligna. Bom, como eu disse, a Emma ela quis ficar em Los Angeles. E pra ela ficar em Los Angeles, ela teria que ter um bom motivo pra ficar lá, porque a Clave não acreditava nela. Então ela acabou se tornando para a batalha do Julian, que era o mais velho que não foi exilado, né? Porque a gente viu que o Mark e a Ellen eles foram exilados porque eles tinham sangue de fada. Eles eram filhos de uma fada com o pai dos outros Blackthorn. Na história, então, a gente para com o Julian tendo matado o pai dele. Mas como assim? O Sebastian tinha transformado o pai dele em Darkned, que aqui eu acho que ficou como Crepusculares. Que morte horrível. Morte horrível. Miserável essa morte. Então, no ataque que o Sebastian fez em Los Angeles, ele pegou o pai do Julian e das outras crianças e fez ele beber do cálice infernal, sei lá o nome que deu aqui. E assim ele virou um crepuscular. Durante a guerra, as crianças estavam todas escondidas no hall dos acordos para se proteger, porque do lado de fora estava acontecendo o pandemônio. Nossa. E, de repente, eles conseguiram quebrar o hall dos acordos e entraram. Nesse momento, o Julian, que era o mais velho até então, ele matou o pai dele. E isso fez com que eles não tivessem mais nenhum tutor pra eles. Porque o Mark tinha sido sequestrado pelas fadas e levado pra caçada selvagem. A Ellen, depois de tudo isso, acabou sendo exilada porque ela tinha sangue de fada e a Clave não confiava mais em pessoas que tinham alguma coisa a ver com fada. Então não tinha mais ninguém pra cuidar deles. Eles tiveram que ficar no instituto. A Emma se tornou para a batalha do Julian pra não deixar eles, porque assim ela poderia manter a investigação dos pais, só que ainda assim precisava de alguém pra cuidar das crianças. Feito isso, eles chamaram um parente não tão distante, mas que estava distante, que era o Arthur Blackthorn, que era um Shadowhunter que estava morando no Instituto de Londres. E ele veio pra Los Angeles pra cuidar das crianças. Foi aí que a gente acabou Cidade do Fogo Celestial. E aí, agora... 5 anos depois. Lady Midnight, 5 anos depois. E é exatamente isso. Depois de 5 anos, não tava havendo mais nenhuma morte. E agora, houve uma morte. E tava acontecendo as mortes, eram mais fadas e humanos. Como tá morrendo fada, aparece uma comissão de fadas, né, tentando arranjar uma maneira de descobrir o que tá acontecendo. Então eles vão até o instituto, pede ajuda pra eles. Só que é proibido. E ele não pode, porque quem leu Fogo Celestial sabe da paz fria. Paz fria. Da que, Cold Peace. Sim, que não pode mais haver ajuda para as fadas. Então eles estão meio que cometendo um crime. Mas como é importante pra Emma, eles acabam aceitando. Manter e também porque eles oferecem uma peça de barganha. Que no caso é um Mark.
não é spoiler, porque a Cassandra já falou sobre isso. Ela liberou esse capítulo, Liberou. que é, no caso, o número 5 do livro. E então a partir daí começa todo o babado. Eles têm que descobrir quem tá matando as fadas em até, tipo, acho que quantas 3 semanas? semanas. 3 semanas. Senão eles vão pegar o Mark de volta. E eles começam uma corrida contra o tempo, tentando desvender o que porra tá acontecendo em Los Angeles. Só que tem um porém. Eles devolvem o Mark? Não. O Mark ele vai escolher se ele quer voltar ou não. Né? E durante fica- todo esse tempo de investigação, eles ficam com a incerteza do... Mesmo que eles entreguem o assassino das fadas e dos humanos, dos mundanos, pras fadas, como foi o combinado, o Mark ainda assim pode não querer ficar. E aí fica a dúvida pra vocês lerem. Ficou ou não ficou? E no meio disso, tem toda a questão de que existe sentimento rolando ali entre alguns dos personagens. Entre vários dos personagens, e uma forma bem que não tá encaixando ainda muito bem. Bom, a gente falou mais ou menos o que é o livro, e a gente vai falar um pouquinho sobre nossa opinião sobre os personagens, e começando pela família Blackthorne. Bom, o primeiro Blackthorne é o Tavi, que é o mais novo, e que é o fofíssimo, é o Max da vez, né? Ele é o tem Max 7 Ele é o anos. Max da vez. Mas, sei lá, ele é mais louquinho. Achei ele mais É mais doidinho. louquinho. Achei ele mais Ele é mais doidinho. divertido. Uhum. Ele é uma criança, então Ele é mais tá, novo tipo... do que o Max. Ele ainda não tem runas, ele ainda não Ele tá é mais envolvido em divertido porque nada. o Max é meio, tipo, ele gosta muito de ficar lendo, então ele é mais quietinho. É, o Max é um adultinho. O É Tavi que- já é mais criançona, né? É que eu percebi uma coisa interessante, porque o Max ele era criado numa família de pessoas mais velhas, então ele meio que cresceu mais sim. rápido. Agora o Tavi não, era um bando de criança ali, então ele... Então ele é um tem- nenezão. Ele tem sim. uma infância. Ele é um né? nenezão. Uma criança de 7 anos, ele tá o tempo todo no colo dos outros. Uhum. Já acha até errado, mas tudo bem. E assim, sem dar spoilers sobre o que acontece, Ele mas... é muito importante. Ele é muito importante. Ele é muito importante. No final do livro, Preste vocês vão atenção em saber. tudo Quem que ele diria, faz. né? Seguindo ele, temos a Dru, que é a Drusilla. Ela é uma Shadowhunter, ela já tem 13 anos Uhum. e ela tem complexo com ela mesma porque ela O se corpo acha dela, gordinha. é. Porque todas as outras pessoas da família dela são altos e esguios e ela é meio gordinha. Não gordinha, mas ela é citada como tendo mais curvas do que os outros. Tem até uma hora que o Julian fala que ela pode passar simplesmente por uma menina de 18 anos por causa do corpo que ela já tem. Eu É, gostei e fala bastante que dela. ela tem a altura, a mesma altura do Da que Lívia. a mais velha, né? Que é a Lívia. E eu achei ela bem legal, porque ela tá sempre querendo ajudar, né? Do tipo, você vai pra minha missão, eu vou junto, não vou ficar aqui sem fazer nada. E eu acho muito legal isso dela. E ela, por ser uma das mais novas, ela automaticamente ela passa a cuidar do Octavian o tempo todo. Então é sempre que tá eles juntos, ela que tá com a mão dada nele, ela que tá segurando ele e mantendo ele ali de boa. Eu fiquei um pouco com dozinha dela quando a Emma menciona, assim, não é um spoiler muito grande, que ela tem a impressão de que a Dru, ela tem um sentimento de que ela não tem lugar na família, porque Sim. ela não é a caçula, porque é o Tavi, E ela mas também ela não é uma das mais velhas, né? É. Ela nem E ela dos não gêmeos. faz parte dos gêmeos. É. Então ela se sente meio deslocada, meio sozinha, né? Mas ela é um amor também. Seguindo da Drusilla, temos os gêmeos, que são o Melhor Tiberius e a Lívia. Meu coração bate por vocês, gêmeos. O Tiberius, ele tem Pai. 15 anos. Os dois têm Os dois têm 15 anos, mas ele é o diferente da família Blackthorne. Ele não tem cabelo castanho, ele não tem olhos azuis. Ele tem cabelos pretos e olhos cinza. E ele é mais contido. A diferença também é que ele tem autismo, né? É, não fala exatamente com essas palavras, sim. mas a Porque gente eles não percebe. identificam. a gente sabe pela Cassie que ela, na verdade, ela se baseou em uma pessoa que existe, que é uma pessoa que tem um certo nível de autismo. E ele demonstra também, né? Ele tem começando no começo do livro, que ele fala que o Julian tem que fazer comida pra ele daquele jeito toda sexta-feira. Uhum. Que senão quebra o padrão dele. E ele detesta quando quebra a rotina. Então ele tem alguns hábitos que diferem dos outros irmãos. E ele tem algumas peculiaridades. Que isso preocupa muito o Julian, porque os Shadowhunters não veem bem pessoas que têm dificuldades ou diferenças muito marcantes. E ele não gosta de lutar também. Ele é um Shadowhunter que quer ficar mais em casa. Ele é um Shadowhunter que estudando. quer ser estudioso. Ele é fã de Sherlock Holmes, então ele gosta de investigações e tal. Tanto é que nas investigações ele é uma parte fundamental, né? Então é bem interessante. E é fofíssimo a Lívia, agora falando dela, que ela tem um instinto, assim, muito de proteção com ele, né? Que ela quer... é a protetora, ela quer proteger ele do mundo, porque o mundo não vê ele Aham. como uma pessoa O normal. mundo não olharia direito, né? Como ela enxerga ele. Tanto Então é ela que tá sempre ali. a Cassie já falou isso, não é nenhum spoiler, que ela quer separar a batalha dele pra sempre ficar com ele toda a vida dele, pra sempre estar cuidando dele. O próximo é o Julian, que é o babadeiro da família, né? Que no começo do livro é o mais velho,
mas não era pra ser, porque o mais velho era pra ser o Mark. Mas enfim, histórias, né? O Julian é o para-batalha da Emma, que é a protagonista. O Julian também é protagonista da história. Ele é o pilar da família, já que o Arthur, que tá lá, ele não tá no estado muito bem. Ele é um pouco incapacitado mentalmente. Então o Julian é meio que o pai. Até eles enxergam. E Ele também... é meio que pai? Não, ele é totalmente ele é totalmente pai. Ele se tanto põe na que ele posição fala, de pai, e os menores veem ele como um pai realmente. Tanto que ele fala que eu queria o Mark aqui porque eu não precisaria ser o pai deles, eu poderia ser o irmão deles, né? E quando ele pensa nos irmãos dele, ele não fala meus irmãos, ele fala minhas crianças. Minhas crianças. E falando sobre o Julian, eu me surpreendi muito, porque eu acabei gostando demais dele, eu não achei que ia gostar tanto. Até porque perguntavam assim pra Cassie, o Julian tá mais pra Will ou tá mais pra Jace? Ela falou, não, o Julian tá mais pra Jem. E daí eu não gosto tanto assim do Jem. Nem eu. E daí eu fiquei pensando, vai ser mais Um ou pé no menos saco. a personalidade do Jem. Nossa. Tem que falar mal dele. Mas eu gostei muito do Julian e eu adorei que ele é essa figura paternal, assim. Sim. Ele tem várias faces, eu gostei dele porque ele não é uma pessoa só, entendeu? Ele não é só uma pessoa sarcástica, como muita gente vê o Jace, ele não é uma pessoa Contida também. muito contida como o Jem. Jem. Ele também não é uma pessoa... Eu não saberia descrever o Will, mas ele também não tem a característica É muito dark, meio... assim. Não, eu acho que o Will é uma pessoa mais... Eu acho muito misterioso, assim. seduzente. Vocês vão ter que lidar com essa palavra. O Julian não, o Julian tem a face paterna dele, ele tem a parte seduzente, ele tem a parte contida, mas ele também tem a parte brava, ele tem a parte que vai sim te enfiar uma espada no pescoço, e eu gostei dele ter todas essas nuances. E ele é artista, né? Que é um paralelo pra Clary, que eu achei bastante interessante A também. Cassie já comentou que a Clary é do tipo artista mais relaxada. Que ela desenha, ela gosta de mangá, ela gosta de sketch. E o Julian já é o cara que usa tinta a óleo, Gosta mais de ele artes usa... loucas. Faz uma pintura mais belas artes, entendeu? E a gente acaba descobrindo que ele guarda alguns segredos, né? Alguns deles são um pouco óbvios, assim, conforme você vai lendo. Mas ele tem coisas que ele guarda pra si mesmo, né? Ele se mostra de uma forma pras pessoas ali que ele tá cuidando, que ele tá administrando, ali vivendo. E pra ele é outra coisa, é outro sentimento. Eu acho muito interessante isso. O último Blackthorn que a gente vê no livro é o Mark. Também tem a Ellen, só que a Ellen tá na treta dela lá na ilha, né? Não aparece no livro. Ela não aparece. Mas então o último Blackthorn que naquele momento tá lá é o Mark, que voltou, né, do Reino das Fadas por causa dessa investigação como uma moeda de troca, né? E o legal dele, assim, na série é que mostra que ele meio que tá dividido ainda. Ele tá criando um amor de novo pela família, mas ele também tem os segredos dele no Reino das Fadas, né? Ele tem o sentimento dele que tá lá e... Ele tem um par romântico. Tem um par romântico. Ele tem vários pares românticos. Ok, ele começa a desenvolver outros pares desenvolver. românticos. No fim do livro ele tem 3 pares românticos. Ele acaba arrumando mais um, né? Mas o legal é que a construção dele é muito forte, porque ele tem que decidir se ele volta ou se ele vai pra família. E a gente percebe que no começo é meio óbvio que ele voltaria pro Reino das Fadas, mas a grande questão do livro é, depois daquela parte em diante, ele volta ou não volta? Ele cria um amor pela família ou ele continua aos sentimentos dele pelo Reino das Fadas? E isso é um dos mistérios do livro. O que vai se dar com ele? Ele vai ficar? Ele vai voltar? E não é só isso, né? Porque ele também tem uma coisa dentro dele que ele não sabe decidir se ele é humano, um Shadowhunter, ou se ele é fada. Porque ele tem sangue dos dois, né? Então pra ele, o que eu sou? Deve ser difícil realmente. No meio dos Shadowhunters ele é maltratado por ter sangue de fada. E descobrimos que no meio das fadas ele é maltratado por ter sangue de Shadowhunter. Então fica com síndrome de Aquaman. É verdade. Verdade, né? Ele tem síndrome de Aquaman. Ele não sabe qual é o lugar dele no mundo. Ele é deslocado pra qualquer lugar que ele vai, né? Mas é engraçado que no começo, quando primeiro aparece, ele é totalmente fada, né? Ele fala como as fadas, ele age como as fadas. Até que a gente tava querendo ter mais um vislumbre sobre as fadas, que era uma coisa que a gente tava bastante ansioso pra isso. A gente teve. E a gente teve por causa dele, né? Por causa dele. Várias informações. E agora falando da protagonista da série, que é a Emma. Que é maravilhosa. Maravilhosa. Eu, desde antes até dela aparecer em Cidade de Fogo Celestial, eu já adorava ela. Eu já imaginava que ela seria a melhor protagonista, porque Sim. ela não tem aquele negócio de estou caindo num mundo que eu não conheço.
ela não tem esse negócio de descoberta. Ela já tá lá, ela Ela já nasceu tá lá, lá, ela sabe ela de já tem a tudo. missão dela, então tipo, ela não se jogou no meio de um lugar que ela não sabe nada. Ela já chegou, eu tenho uma missão pra resolver, eu vou fazer, eu vou ser fodona. E isso é bem legal dela. É um A diferente missão dela é ser fodona. Ser fodona. O objetivo E ela dela é ser fodona. E ela consegue. Ela não. Eu achei muito interessante que ela não tem momentos de recaída. Ela sempre mantém essa postura dela, porque até é mencionado que ela é a melhor Shadowhunter desde o Jace Herondale, né? Então ela é bem, né, Bem treinada treinada, sim. e ela tem muitas habilidades e tal, mas diferente do Jace, que tem um pouquinho de sangue de anjo a mais, ela não tem. Então ela tem que se esforçar mais ainda. Isso é um questionamento dela mesmo, né? Tipo, ela se questiona como eu vou ser especial? Onde eu vou ser especial? Querida, você tá encontrando seu lugar no mundo, meu amor. Você tá no meio de um babado, querida. Isso deixa o livro muito interessante, porque nenhum deles tem uma coisa que faz deles um super-herói. É. A Clary é um super-herói, o Jace é um super-herói, a Tessa é uma super-heroína, entendeu? Todos eles têm alguma coisa que difere eles dos outros Shadowhunters. No meio Aí, de uma raça que já tem poder, eles têm ainda algo têm mais. alguma coisa a mais. Aí, todos têm exatamente a mesma quantidade de sangue de anjo, todos têm a mesma quantidade de treino, exceto o que faz a mais. Então, ela Se é bem boa que ela- porque ela se dedica. Tem uma parte do livro... Se bem que ela pode encontrar o mais dela, que fica aí o questionamento pra vocês, É. a dúvida. Ela vai Mas encontrar também algo tem mais dúvida dela. pra gente, será? É, então. Tem uma parte no livro em que ela até comenta isso, ela cita isso, ela fala, eu não tenho uma porção de sangue de anjo a mais do que os outros, tudo que eu faço é porque eu me dedico, então se eu sou boa, vou continuar me dedicando pra ser melhor ainda. E isso é uma puta lição de vida. E a gente falou do Julian, falou da Emma, e falando da parte que é mais sofrida no livro inteiro, que é a ligação para a batalha. E tem um porém aí, eles estão começando a perceber que eles são apaixonados. Só que a Clave proíbe. Isso não é spoiler, obviamente. Isso né? não é spoiler. Porque o... Todo mundo sabe disso, essa é a todo mundo sinopse sabe- do livro. sinopse do queridos. livro que é que por que para batalhas não pode se apaixonar? Então, Exatamente. Mas sempre fica uma duvidazinha ali, porque a Emma, desde o começo, ela sabe que gosta A do Julian, Emma mas é- esconde. a Emma E é o uma piranha Julian, do amor, né? o Julian deixa penando pra saber o que acontece ali. A Emma é uma piranha do amor. Graças a Deus. Mas eu achei bastante sofrida essa parte, deles descobrindo, deles sabendo que eles não podem ficar juntos, deles contando um para um outro, tipo, tem essa parte, não é um grande spoiler, mas sem falar muito sobre isso. A grande questão é, por que para batalhas não podem ficar juntos, dessa forma? Eu tinha uma teoria muito bem desenvolvida, inclusive acho ela 10% melhor do que aconteceu no livro. Não, Olha aqui, não, querida. não, não, A não. sua teoria Era boa. não tem consequência. É, exatamente. Claro que tem. A morte de todo mundo cai e se fode. Não faz sentido. Enfim, o que é realmente o motivo deles não poderem ficar juntos, eu particularmente achei muito legal, porque tem uma consequência bastante forte pro futuro da série, e eu tô... Ai, fico todo arrepiado. Eu gostei também, só que eu acho que podia ser algo mais. Algo melhorzinho. Mas a gente nem viu o que é, Arthur. Acalma o cu. Tá? A gente Eu acho que podia ser melhor. A única coisa que eu fala não gostei no mas livro. não falou que pode ser. Então, A única coisa que eu não gostei no livro. Acho Eu que podia adorei. ter sido melhorzinho. Adorei, Cassandra. Você ó. nem viu direito ainda, vai estudar e ficar na sua opinião aí. Cassandrinha. ó. Acho que podia ter sido melhor, Não, tá? não, Deixando a minha opinião. Cassandríssima. do meu Cassandra- coração. Cassandríssima sou eu que falo. Bom, além dos Blackthorn, a gente tem alguns personagens que estão lá pra completar o elenco, porque o que tem que ter Completar o o elenco. elenco secundário, né? Toda a história tem que ter. Tem que ter Se mais bem amigos, né? Se bem que a gente vai falar agora não é tão secundária, que é a Cristina Rosales, uma mexicana, tá quase chegando no Brasil, hein? Daqui a pouco ela chega no Brasil. Tá descendo. Tá descendo. Chega uma hora que desce e passa, né? Mas tudo Ah, bem. já passou, Já né? passou, mas Vamos esperar deixa que pra volte. lá. Bom, a Cristina, ela é uma estudante De de intercâmbio. intercâmbio, porque nos Shadowhunters, quando fazem 18 anos, tem que viajar para qualquer instituto do mundo que eles quiserem. E ela escolheu Los Angeles. E também ela teve um motivinho dela lá. Ela por teve causa os de umas motivos brigas dela, amorosas. Que são também por causa da guerra causada pelo Sebastian 5 anos atrás. Sim. É, e aí ela acaba indo pra Los Angeles. E o que eu gosto mais dela é a amizade que ela tem com a Emma. Que ela constrói. Ela é uma né? amigona da Emma, tipo, a Emma tem um amigo homem, Julian, dela, mas ela também precisa de uma amiga menininha. Amigo homem de Julian dela. Tá, ficou meio confuso, mas vamos lá, então. Mas enfim, aí ela tem a amiga menininha dela, que é a Cristina, e o que é legal é isso, né, porque é uma coisa que não teve no começo com a Izzy e a Clary, como tem na série, mas no livro não teve, que elas se bicavam, assim. Agora as duas são amiguíssimas. E eu gostei porque dá a impressão que todos os outros personagens eles têm
os sentimentos aflorados, assim, então eles agem muito com emoção e ela é mais a razão, sabe? Ela é tipo, Ela é a que acalma todo mundo. Gente, calma, vamos. calma Tem aí. um momento em que a Cristina fala que adoraria que a Emma fosse para a batalha dela. E a Emma concorda. Então fica aí no ar, né? Fica o climão. E falando outra coisa da Cristina, adoro o chip que surgiu para ela no livro. Adoro, quero muito. Não. Se Surgiram desenvolva. também mais de um chip pra ela no livro. O outro eu não gostei, não. Não quero. Então fica na sua... Acho que esse é o livro que mais tem chips, né? Tem um chip. Tem muito chip. Adoro chip. Então todo mundo é chipável ali. Todo mundo é chipável. Menos É. as crianças, né? Vamos Eu adoro porque eu sou muito controlar as chip As crianças são. Que horror. São o quê? Tem o... 15 anos não é criança. Foda-se. 15 anos hoje em dia tá fazendo muita coisa louca, que não devia, mas né, está. Vocês são uns chip horror. Vocês somos. Vocês são uma chip horror. Nessa nova série nós temos também um novo alto feiticeiro de algum lugar. No caso é o alto feiticeiro de Los O que me Angeles. faz me perguntar, por que em Nova York tem do Brooklyn, de Los Angeles tem de Los Angeles? Porque é a maior cidade do mundo. Mas mesmo assim, Los Angeles também é gigantíssima, querida. Tem Hollywood. Não tanto. Tem Hollywood, tem Santa Mônica. Então, pode tem ter de Los tudo. Angeles, de Hollywood, Mas de Beverly Hills. Mas Hollywood é um bairro. Brooklyn é um bairro também. Entendeu? Então é isso que eu tô falando. Ah, é. Ah, então tipo, ele é de Los Angeles, mas pode... Vamos lá então. Tá bom, depois dessa discussão, a gente tem o alto mago, bruxo, feiticeiro Certo! de Los Angeles, que é o Malcolm Fade. Aham. O Malcolm, ele é um antigo amigo do Magnus, da Tessa, da Catarina e do Ragnar. Yeah. Ele conhece todos os nossos E é feiticeiros hétero. já passados e, surpreendentemente, é hétero, apesar de ser amigo do Magnus. Ele tem alguns problemas, do tipo, parece que ele tem alguns parafusinhos a menos, Uhum. mas de uma forma muito Divertido. divertida. Ele aparenta ser uma pessoa muito carinhosa. Eu achei ele muito carinhoso no livro. E muita gente romântico. tava mandando pra Cassia, né, isso. Falando que adorou ele. E ele é uma pessoa muito romântica. Uhum. Tanto que ele fala de filmes românticos e que ele veio pra trazer o amor de volta. E é isso, eu adorei ele. A gente tava falando aqui, a gente percebeu, puta, que vídeo grande. Aí a gente falou, vamos dividir ele aqui um pouquinho. Então, a parte 1 a gente falou sobre os personagens, sobre o que é TDA. E a gente volta no próximo vídeo. Siga a gente, Curte aqui, comenta sobre os personagens favoritos, o que você vai ter a quer, segunda parte espera. aqui, vai sair várias outras coisas. E é isso aí. E esse é o primeiro vídeo de uma porrada falando sobre essa saga. E esse vai ser... Esse é o primeiro vídeo de uma porrada uma de porrada. outros vídeos. Eu não falei de outros vídeos? Não, Tá. você falou que esse ia ser o primeiro Tá. de uma porrada. Então vamos lá. Eu tô